Senhor presidente, senhores deputados, eu, na realidade, não iria usar a tribuna, mas, diante dos questionamentos feitos pelo deputado Nereu, e, obviamente, em parte contraditado pelo deputado Romanelli, me parece que é necessário que nós façamos algumas lembranças. Primeiro, o deputado Romanelli, por certo, lembra que fez um dos maiores, na sua gestão, ou na gestão do governador Requião, um dos maiores programas de não assentamento, mas reassentamento urbano, foi justamente a Vila Zumbi dos Palmares, aqui no caso nosso, Curitiba, região metropolitana, num período em que o governo federal colocou recursos e que depois no PAC, que na verdade o PAC nada mais é do que juntar vários programas numa única, talvez num único nome. Mas durante o PAC, durante um certo período, havia recursos e o governo Richa, em 2010, assim que ganhou as eleições, em 2011 fez o lançamento de um programa chamado Casa Paranaense, ou Minha Casa Paranaense, uma coisa assim, que inclusive foi mudado o nome porque o governo federal não admitia que recebesse recurso do Minha Casa Minha Vida, fizesse uma embalagem diferente e vendesse como se fosse algo do governo do Estado. Que era isso. Eu estou dizendo isso, deputado Romanelli, porque eu fui no lançamento desse programa. E no lançamento desse programa, se eu não estiver enganado, eram 700 milhões do governo federal e o governo do Estado entrava com luz e água, a regularização era na base de colocar a água e a luz e o governo federal faria o repasse. Nós temos críticas ao programa Minha Casa Minha Vida quando ele deixou de atender, principalmente a primeira faixa, que é a faixa mais necessária, que é a faixa que deveria ser feita todo o processo de reurbanização e desfavelamento, principalmente das grandes cidades, mas sem dúvida nenhuma foi o período, depois da extinção do BNH, Banco Nacional da Habitação, durante o regime militar, foi o período que mais se construiu habitações, de certa forma, subsidiadas para que as pessoas pudessem comprar a sua casa ou apartamento. Isso porque havia o entendimento, inclusive, do ex-presidente Lula e depois, na sequência, pela ex-presidente Dilma, e isso é uma coisa real, que a construção civil tem um retorno na área do emprego extremamente rápido. E mais do que ser extremamente rápido, a construção civil, ela possibilita aquilo que muitas vezes se chama de o comércio ou o mercado formiguinha, que são aqueles pequenos empreendimentos, deputado Nereu, as pequenas reformas, e que nesse mesmo processo de Minha Casa Minha Vida também eram abertas linhas de crédito para que se fizesse, tanto que nos finais de semana o que mais se via, nós aqui em Curitiba e na região metropolitana, o que mais se via eram pessoas reformando as suas casas. Comprava lá no pequeno comércio local, um milheiro de tijolos, comprava um tanto de cimento, alguma coisa e fazia. A verdade é que esse programa, a partir do momento já, 2015, que os recursos não foram repassados, todos os governos, e o governo Richa não foi diferente, praticamente pararam os seus programas de habitação. Agora me dizia um deputado que o ministro, que deverá vir ao Paraná, o ministro da área da habitação, que é indicado pelo PSDB, não tem repassado recursos. E aí, deputado Traiano, obviamente que se vão os deputados, vai o presidente da Coapar, é prometido que virão recursos suficientes para 5 mil casas, esse recurso não vem, tem que se perguntar quais são os recursos colocados diretamente para o governo do Estado do Paraná. Quanto, de fato, a Coapar recebe de recursos orçamentários do governo do Paraná. Porque se a Coapar tem hoje uma ociosidade, nos seus quadros são, aliás, excelentes quadros técnicos, e eu tenho concordância com ambos os deputados, são excelentes quadros técnicos. Mas se há uma ociosidade, é porque a sua função principal, a sua função objetiva não está sendo cumprida, que é construir habitação. E por que não constrói? Porque o governo federal não repassa recursos. Mas a pergunta é, se o governo federal não repassa recursos, o governo do Estado entra com quanto? Eu vi dias atrás o governador anunciando que faria um investimento de cerca de 7 bilhões de reais no ano que vem, ou 5 bilhões de reais no ano que vem, em obras. Mas quais obras? Não são as obras de duplicação. Não são. Os deputados do norte do Paraná, e aí o deputado Tercílio e outros deputados que vão sempre a Maringá e Londrina, eu estive ontem, por umas questões muito específicas, em Maringá, mas retornando de Maringá, nesta madrugada, há uma placa enorme, logo na saída de madrugada, de Maringá,
mas que mesmo na madrugada é possível ver, que diz governo do Estado do Paraná, mais uma obra do governo do Estado, duplicação, mas duplicação feita por empresa concessionária. Essa duplicação não vale. É pedágio. O governo do Estado do Paraná coloca o bolo na festa de terceiros. Ora, se é feita pela empresa que faz o pedágio e que tem por obrigação contratual fazer duplicação, deputado Romanelli, lamento dizer, não tem absolutamente mérito nenhum do governo do Paraná, a não ser colocar a placa. A não ser colocar a placa. Talvez a placa tenha sido a parte mais barata da história. A placa ficou legal. Realmente a placa ficou legal, mas é só a placa. Tanto, deputado Romanelli, eu já lhe concedo a parte. Eu agradeço. Mas tanto que na sequência, chegando próximo a Ponta Grossa, a CCR coloca, de fato, as suas placas como sendo a sua duplicação por obrigação contratual, não há nada de espetacular nisso. Da mesma forma, os repasses feitos pelo governo federal para as obras de habitação que foi inaugurado no Paraná, tem mérito do governo do Estado? Claro que tem. É claro que tem. Levou água, levou luz, certo que vai ser pago. Mas levou água, levou luz, levou uma parte da infraestrutura, mas isso mostra que é uma dissintonia entre aquilo que se pretende fazer e aquilo que de fato se faz. Porque em nenhum momento você teve, e o deputado Romanelli dizia que quando o presidente da Coapar retirava leite de pedra. Eu encontrei o deputado Romanelli, enquanto presidente da Coapar, em Foz do Iguaçu, numa das conferências, talvez a primeira ou a segunda conferência estadual de habitação, ou conferência das cidades, onde o deputado apresentou o projeto criando o sistema de habitação de interesse social, que na sequência o projeto de lei foi aprovado nessa casa e depois o governador acabou mudando. E na época, o deputado Romanelli me dizia, eu não o conhecia, mas me dizia que tinham grandes dificuldades de construir habitações porque os recursos eram muito poucos, do governo federal e do governo do Estado. Ainda assim, o Estado do Paraná construiu, ou pelo menos no nosso caso aqui em Curitiba, construiu e fez grandes reformas em áreas urbanas, o que não aconteceu nesse governo. A gente pode gostar ou deixar de gostar, mas a verdade é que o governador Carlos Alberto vive de fantasias. É um governo de fantasia. É um governo que coloca o seu grande investimento como sendo o investimento que a Copel faz. Que é verdade, a Copel faz, embora tenha perdido agora, recentemente, no leilão da ANEEL, as linhas de transmissão, porque não tem recurso para bancar. Como não tem recurso para bancar, muitas vezes obras como essa do Mato Grosso, como a Sanepar, que para bancar alguma coisa tem que dobrar praticamente o custo da água. Mas nesse período de fantasia, alguns acreditam, inclusive, que o governo Temer, que herdou por golpe o governo central, irá colocar dinheiro em obras que não sejam aquelas que possibilitem ter o retorno direto no Congresso Nacional. E todos os senhores aqui sabem do que estou falando. Deputado Romanelli, eu não sei se o senhor quer a parte, mas se o senhor quiser, está concedido. De qualquer forma, a placa está lá, deputado Romanelli. Como, aliás, só me permita antes, porque o senhor vai encerrar o prazo. Como, aliás, eu vi muitas placas nas penitenciárias. Nas frentes das penitenciárias, eu vi muitas placas. Aqui, em breve, uma nova penitenciária. Hoje, não vejo mais. Não que a penitenciária tenha sido construída, mas a placa foi retirada como o deputado Francisquini, Vossa Excelência, seu pai é dessa área, aquela ao lado do presídio feminino ali em Piraquara, onde a Valor iria construir. Talvez o seu dono esteja arrependido por não ter feito uma boa penitenciária. Lhe concedo a parte. Deputado Tadeu Venere, eu, na verdade, assim, é que Vossa Excelência me estimula a responder. Veja, eu reconheço que fazer com que as concessionárias de pedágio cumpram o contrato no Paraná é uma façanha. Por que é uma façanha? Porque olha aqui, ó, eu fui nessa tribuna, era líder do governo Requião e afirmava o seguinte: o governo Requião optou de, ao invés de fazer um processo, tentou no início fazer um processo de negociação com as concessionárias, não conseguiu. Judicializou. Estratégia
Deputado, por favor, 1 minuto para concluir. Difícil falar isso aqui em 1 minuto. Vamos deixar para amanhã, deputado Romário. Vamos deixar para amanhã, mas amanhã eu vou contar um pouco dessa história sobre a judicialização que foi a luta contra o pedágio, que fez com que durante 8 anos o pedágio mais que dobrasse de preço e nenhuma obra fosse realizada. Mas nós voltamos nesse tema, Excelência. Sem dúvida nenhuma, deputado. Acho que é um bom debate. Agora, volto a dizer, os deputados do Norte do Paraná devem estar se perguntando que diabo de duplicação é aquela que o governo do Paraná está anunciando na saída de Maringá e que, na verdade, só tem mesmo a rodovia pedagiada. Deve ser a duplicação dos sonhos que nunca vai acontecer.